Shalom, shalom aí, shalom aqui. Eu sou o Rabino Marcos Barreto e aproveitando te agradecer, você que está inscrito em nosso canal. E se você não estiver, por favor, se inscreva, deixe um like, deixe um joinha. E se você puder fazer um comentário, dar uma sugestão, é bem-vindo, tá bom? Então deixe o seu like, não esquece não. Eu vou falar nesse vídeo sobre o terceiro templo e o Santo dos Santos, que é uma coisa muito importante. Bom, o terceiro templo será erguido novamente. A Bíblia afirma que no final dos tempos, esse terceiro templo será erguido, que o Senhor vai permitir, porque tem que cumprir as 70 semanas de Daniel. E está exatamente faltando a última semana. Então já se cumpriram 69, falta a 70ª semana de Daniel, que é as 70 semanas de Daniel. Pois bem, o verso 27, capítulo 9, verso 27 de Daniel, está escrito assim: Ele fará firme aliança com muitos. Preste atenção que o texto sagrado diz que ele fará firme aliança com muitos. Então nós sabemos, ele é quem? O anticristo. Ele fará firme aliança com muitos, não com todos, com muitos. Então você sabe que muitas pessoas, muitas nações, muitos povos irão fazer aliança, mas alguns não. Inclusive Israel, boa parte de Israel fará aliança com o anticristo, achando que é o Cristo, achando que é o Messias. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Uma semana de Daniel são 7 anos. Então, uma semana de 7 anos. Então, fará aliança por 7 anos. Na metade da semana, são 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, você sabe que quando completar 3 anos e meio desta semana, dessa última semana, ele vai cessar o sacrifício. Ou seja, Mateus 24, o Mestre, o Salvador, o Cristo Yeshua, fala de 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. A semana de Daniel ela é dividida em tribulação e grande tribulação. Então, 3 anos e meio, uma tribulação, uma angústia, uma tristeza, uma dificuldade leve, e 3 anos e meio de situação de leve ou de tribulação mais forte, mais pesada, mais angustiante. O apóstolo Paulo fala assim: o que vocês estão vivendo, passando, é uma leve e momentânea tribulação. Então, o mundo, o planeta já está vivendo essa parte, esse período de leve e momentânea, porque a parte pior, a parte mais difícil, a parte da grande tribulação ainda não chegou. Ela vai ser desencadeada. Quando haverão as pragas, haverão as taças, haverão as trombetas e os selos serão abertos. Então, é um período mais difícil, mais lamentoso, de mais lamentações. Aí o texto diz assim: ele fará cessar o sacrifício sobre a asa das abominações. Engraçado, fará cessar o sacrifício. Quem vai fazer cessar o sacrifício? O anticristo. O espírito do anticristo já está no mundo, já está atuando em muitas denominações, em muitas igrejas, na vida de muitos líderes, pastores, ovelhas, obreiros. Por que eu estou afirmando isso? Eu estou profetizando, estou querendo de jeito nenhum, de forma alguma. Eu estou dizendo que ele já está operando, porque muitos já são contra o dízimo, contra as ofertas. Está escrito aqui que o anticristo, no final dos tempos, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta. O sacrifício e a oferta. O que é sacrifício? É o dízimo. O que é oferta? São as ofertas levantadas, são as ofertas que ajudam a obra de Deus a caminhar, que ajudam o reino de Deus a caminhar, que faz com que homens e mulheres parem as suas vidas,
para dedicar ao estudo bíblico, ao conhecimento da Escritura, para poder passar esse conhecimento. Isso é fruto de oferta e fruto de dízimo. Alguém disse para mim, mas eu vou dar o dízimo para o pastor? Se o seu pastor for de bom coração, dê para ele, dê o dízimo para ele, dê a oferta para ele, porque ele merece, ele parou a vida dele para orar por você, para pedir a Deus pela sua vida, ele é pessoa boa. Agora, quando ele te leva para a bebida e para a droga, não dê nada a esse não, tá bom? Então fica aqui para você entender que o espírito do anticristo fará cessar o sacrifício, ele vai cortar o dízimo. Então, aquele que corta o dízimo, você já sabe que o espírito que está nele é do anticristo. Se ele for contra a oferta, o espírito que está nele é também do anticristo. Não é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é liberal. Ele dá oferta, ele investe, ele planta, ele abençoa. Ele não tem problema com dízimo. Esse é quem tem o Espírito Santo. Agora, se tiver problema com dízimo e com oferta, meu amigo, me desculpe, mas você está lendo o livro errado. A Bíblia é livro de oferta e dízimo, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu uma oferta pelo mundo. Ele deu o dízimo pelo mundo, inclusive pela sua vida, desculpa. Aí o texto diz assim, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Isso é Daniel capítulo 9, verso 27. Agora veja, em concordância com esse texto, o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. A oferta é um objeto de culto. O dízimo é objeto de culto. Então você que é contra dízimo e oferta, põe a sua barba de molho, porque não é o Espírito Santo que está dentro em você, é o Espírito do anticristo. Você está sob influência de espírito do anticristo. Comece a rever seus conceitos. Aí o apóstolo Paulo diz, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que o terceiro templo será erguido e que muito em breve esse terceiro templo será erguido e que ele se assentará dentro do templo ou lá dentro do Santo dos Santos, do lugar sagrado. O templo, ele é dividido entre átrio exterior, entre lugar santo e Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o lugar que fica a arca, o lugar, a presença de Deus, o lugar mais sagrado do templo, do tabernáculo. Antigamente tabernáculo e depois se tornou templo. A diferença de tabernáculo é porque era uma tenda ambulante. Templo, ele é fixo, ele é construído de pedras, de madeira, né? Então, a construção do terceiro templo, ela é real, ela é verdadeira. Israel está planejando isso. E aí existe uma série de pessoas que têm falado que é fulano, que é ciclano, que é isso, que é aquilo. Bom, eu não quero dizer a pessoa que é, mas existe um governante na Europa que ele é descendente dos romanos, tanto da parte do pai como da parte da mãe. Ele é descendente do Império Romano, aquele Império Romano antigo. E existe um movimento na Europa, como está em Apocalipse capítulo 17, fala que serão 10 nações fortes. Existe um movimento na Europa que eles estão querendo levantar um exército europeu, um exército forte, um único exército de toda a Europa, reunir todos os países e levantar um único exército forte das 10 nações. E esse exército será o exército que vai combater tanto as questões daquelas pessoas que ficam julgando, matando pessoas inocentes, que são chamados de terroristas, né? Causando terror. Essas pessoas, esse exército vai combater esse tipo de coisa, mas vai dar suporte às Nações Unidas, à ONU. Para que eles vão fazer isso? Por causa da construção do terceiro templo. Lembrando a você que este templo será construído. O anticristo vai
desejar e vai querer e vai entrar no Santo dos Santos para ser cultuado, porque ele quer ser cultuado, ele quer ser adorado. E uma das formas de adorá-lo é cortando o dízimo, cortando a oferta e sucumbindo-se, deixando a palavra de Deus, abandonando os princípios da Escritura e abraçando uma nova ordem mundial, um novo princípio, uma nova religião, porque Deus não trouxe religião para a terra, Deus trouxe relacionamento através do seu Filho Yeshua. Deus te abençoe, shalom, fique em paz. Se não inscreveu, inscreve no nosso canal, deixe o seu like, Deus te abençoe, fique em paz. Shalom, tchau, tchau.